Desta quinta-feira, falando de derrota do Atlético no tempo normal, um chocolate. Thiago Kanzler, grande TK, conta a história, veja. Com o 2-0 para o Atlético no jogo de ida, muita gente acreditou que o confronto já estava decidido. Kudê optou por um time misto e com Hulk no banco de reservas. Eu já joguei jogos que não era nem 5, 10% de importância como o jogo de hoje. Joguei com dor, joguei sentindo e joguei. Hoje o treinador decidiu escalar o time que escalou, a gente respeita, até porque todos estão trabalhando bem, estão à disposição do Kudê, ele que decide. Se eu fosse treinador, não pouparia, né? Vai poupar o artilheiro deles, que é o Hulk. Não sei se foi uma soberba da parte do treinador ou do time deles de achar que estava ganho pelo nosso momento. Mas feliz, cara. Ainda bem que eles começaram assim, né? No Corinthians, Vanderlei Luxemburgo optou por preencher o meio de campo, com Renato Augusto de volta ao time titular e usando 3 zagueiros, dando liberdade a Fagner e Bidu nas alas. O camisa 23 ajudou o time a se impor dentro de casa. Primeiro encontrou Roger Guedes na área. Depois, o próprio Fagner levou muito perigo ao gol de Everson. Bidu também foi peça importante nesse esquema, ajudando na marcação e evitando o gol de Zarate. E lá na frente apareceu bem também. Nesse vacilo de Otávio, Yuri Alberto parou em Everson, mas no rebote, Renato levantou e Bidu apareceu para fazer de peito seu primeiro gol com a camisa corintiana. Agora uma pausa para falar de Yuri Alberto. No final da primeira etapa, o camisa 9 carimbou a trave do Galo. Veio o segundo tempo e a história se repetiu. Bola de Renato Augusto, trave de Yuri Alberto, trave de Fausto Vera na sequência também. O Yuri, inclusive, teve mais uma grande oportunidade, mas não conseguiu ampliar. Um momento em que o Galo já tinha em campo força máxima, já que Kudê fez 4 trocas no intervalo, incluindo a entrada de Hulk. Foi de um passe dele que Paulinho chegou em boa condição, finalizando bem, mas parando em Cássio. O Corinthians precisava de mais um gol para poder levar a decisão da vaga para os pênaltis, e Roger Guedes tratou de resolver a situação com uma verdadeira pintura aqui em Itaquera. Bidu cobrou rápido o lateral e aí o camisa 10 fez um golaço. Dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance, soltou o lindo lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu, lindo, 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 excepcional, 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 lindo, é golaço! Sabia que a bola já não tinha saído, então por isso que eu estava tranquilo com a questão do VAR. Tudo igual no placar agregado. E aí tivemos um jogo mais aberto. Cássio defendeu o bom chute de Pavon. Falso também teve a chance de matar a parada no tempo normal. O Galo puxou o contra-ataque, mas Paulinho isolou. E apesar das tentativas, não teve jeito. Seria com emoção, com cobranças de pênaltis. E foi do jeito que a Fiel gosta. Na primeira cobrança, Hulk e Cássio. Melhor para o goleiro do Timão. Importante você conseguir defender o primeiro pênalti ali. Creio que para quem vai bater dá tranquilidade. Fábio Santos marcou. Edenilson carimbou o travessão. Yuri Alberto foi parado por Everson. Paulinho e Fausto converteram seus pênaltis. Batalha mandou na torcida corintiana. E coube a Maicon, assim como no título paulista de 2018, fechar a série e colocar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O Galo tá fora, Everton Guimarães! Tudo que tem que ser feito nós fizemos para um jogo decisivo e jogar como o Corinthians. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma. No Atlético, a eliminação caiu como uma bomba, trazendo muita pressão a Kudê pelo resultado. Não jogamos bem. Na verdade, não jogamos como veníamos jogando. Tem que trabalhar e com muito dolor desta eliminação, porque estávamos muito iludidos com esta competição. Hoje foi uma noite para a gente esquecer, né? Numa decisão de pênalti, perdemos 3 pênaltis, é muito. Não foi apenas uma eliminação precoce, foi a forma, né? Nós colocamos uma vantagem no jogo em casa e não tivemos competência para confirmar essa vantagem hoje aqui. Algumas coisas precisam ser ditas e serão ditas por todos nós que cá estamos, com Elton Novaes, com Guilherme Veloso, com Thiago Valu e Thiago Fernandes, você do outro lado. Eu sempre digo uma frase que
que é a seguinte: torcedor aceita qualquer coisa, inclusive derrotas, mas jamais vai aceitar um time covarde e um time que não compete. O Atlético ontem foi um time covarde e que não competiu. Ontem preste atenção no que eu vou dizer, hein? Ontem o Vanderlei Luxemburgo deu um laço no Cudê. Um laço no Cudê. O que o Atlético fez com o Corinthians aqui, o Corinthians ontem devolveu com juros e correção monetária ao Atlético. Nós vamos dividir aqui, esquartejar a opinião, mas antes eu preciso só dizer uma coisa. Ô, Cudê, você teve 2 momentos de instabilidade no Atlético. 2 momentos. A malfadada coletiva, que te colocou no cadafalso, mas você não saiu porque a multa era alta, gerou uma insatisfação muito grande. A diretoria não te mandou embora, não te demitiu por causa da multa que você não assinou. Sentaram-se nessa reunião, ajustaram todos os pontos. Depois você se reuniu com os jogadores, ajustou os pontos e a barca seguiu. Aí você começou a fazer um campeonato brasileiro e aí eu enalteço o seu trabalho. Falei de uma fila para pedir desculpa daqui até Ibirité, né? Aí você ajustou o time e faz uma campanha decente, mas longe da que eu imagino que possa ser no Campeonato Brasileiro. Respirou na Libertadores e aí na Copa do Brasil você simplesmente procurou para você, trouxe para você todos os problemas que até então você tinha eliminado da sua vida. Por quê? Porque você desprezou o Corinthians, você desprezou a competição, você escalou o Atlético mal e eu estou falando do jogo de ontem. Esquece Campeonato Brasileiro, onde o Atlético faz uma campanha decente. Ontem você escalou mal e os riscos que você correu são seus. E hoje, se você está sendo criticado, e hoje se há instabilidade no ambiente de trabalho que você comanda, mais uma vez aconteceu por sua causa. E para resumir e encerrar essa primeira resenha minha aqui, prometo que não falo mais, até 30 de dezembro, que é aqui, a partir de 1º de janeiro eu estou de férias, 31. Que vida, hein? Vou contar uma coisa para você, presta atenção, Cudê. Você vai com uma vantagem de 2 gols. Se você não toma gol, ou se você toma um gol, você passa. Aí o que você faz? Mexe exatamente no setor onde você precisaria ter mais estrutura. Você mexe no principal setor. Aí você precisa de um jogador referência para segurar a marcação de um zagueiro, para você ter Paulinho e Pavão sobrando. Você saca ele e coloca em campo um cara que eu defendi, mas não defendo mais, que é o pior custo-benefício do Atlético atualmente, disparado, é o Vargas. Pode fazer gol de final de Libertadores, ser campeão, eu mantenho a minha opinião. E se fizer, numa final de Libertadores o gol e o Atlético for campeão e falar chupa Everton, eu vou dizer, não fez mais que sua obrigação, porque você ganha muito dinheiro para fazer isso aí. Então, você saca o seu principal jogador, precisando, aí você, não, é porque a minutagem. Aí no segundo tempo, com estresse, o nível de confiança lá embaixo, a vaca indo pro brejo, você coloca ele. Aí você... O que sustenta meu argumento, Cudê, e o de todos que aqui estão, porque ninguém aqui vai falar nada diferente disso, pode ter certeza, e não é nada combinado. O que sustenta o argumento dos críticos hoje são suas substituições no intervalo. Quando você viu a merda que você fez, você tentou corrigir, tarde demais, você perdeu 4 milhões e 300 num dia em que suas contas estão bloqueadas. Ah, mas você não vai culpar os jogadores? É que quando o time estava criando e estavam perdendo muitos gols, a gente chegou a dizer que aí tira da conta do Cudê. Mas ontem você chegou no gol do adversário 2 vezes. Então, demérito total seu pela derrota de ontem. Uma parcela para os jogadores e uma parcela também para a direção, que não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Guilherme Veloso está aqui, e aí eu não sei se é possível te dar uma boa tarde, você pode responder, ou então só tarde, e falar dessa derrota vexatória de um time que não competiu e que pipocou para o Corinthians ontem.
Hoje é só tarde, HG, não tem como falar nada de bom. O Kudê realmente mexeu na espinha dorsal desse time e não existe equipe no mundo que você mexe na espinha dorsal que vai dar resultado de um jogo para o outro. E aí parece que é brincadeira, mas não é. Eu coloco 80% dessa eliminação do Galo nas costas do Kudê. Porque você saca, a dupla de defesa que estava invicta, sem tomar gols, ou me performando, você tira o volante titular e coloca um cara que está voltando de contusão, sem ritmo, sem ter entrado em momento nenhum da última partida. Você tira o cara de referência, o craque do time, o jogador que o zagueiro tem que ficar preocupado, você vai conseguir marcar, você vai conseguir travar. E aí você vira pro Corinthians e fala, me ataca. Porque foi essa a tônica do jogo, o jogo inteiro. Assusta, né? Boa tarde, Elton Paz. Boa tarde. Já terminou suas palavras? Já terminei. Ele olhou pra mim, eu fui conversar com ele. Vamos dialogar, bate bola. É um bate-papo, é um bate-papo que eu acho que hoje aqui vai ser muito um bate-papo quando a gente for colocar as questões, principalmente do Atlético, ele vai se tornar um bate-papo, porque a ideia nossa é muito bate uma com a outra. Eu acho que não vai ter muito conflito. Eu acho que a questão do Atlético, quando a gente pensa também no sentido que tinha o jogo, era uma decisão. Ontem aqui, eu vou voltar e vou citar só um comentário que eu fiz ontem, quando a gente foi falar a respeito do Cruzeiro contra o Grêmio. Eu peguei e falei assim, se o Vital tiver 70%, coloca ele de cara. E ontem o jogo do Atlético era assim, ó, todo mundo, os titulares, os principais nomes, como o Guilherme colocou muito bem aqui agora, eles estão 70%, vocês entram no primeiro tempo. Vocês vão até onde conseguem, porque hoje o Atlético precisa de uma classificação. É um jogo decisivo. Você não poupa jogador em jogo decisivo, só se ele está na tábua da beirada, como a gente diz no interior. Tábua da beirada, Everton. É aquele ponto assim, que está para arrebentar. E ontem, os jogadores do Atlético que foram poupados ou colocados no banco, que eram titulares que vinham de uma sequência que a gente tanto exaltou aqui mesmo no programa, e todo atleticano vinha exaltando a sequência do Atlético muito boa, onde tinha jogos bons, jogos positivos, participações interessantes. E aí, quando vem para um jogo decisivo, o jogo que o atleticano está esperando tanto, que a importância da Copa do Brasil, o de chegar numa quartas de final com um resultado de 2-0, você já tinha 2-0, trabalhava com esse resultado para pegar e conseguir essa classificação, mas não. O Roger Guedes falou na coletiva dele, eu não sei se teve soberba, mas quando o Roger Guedes fala isso, imagina como caiu no vestiário quando os jogadores do Corinthians olharam a escalação e falaram assim, é isso aqui mesmo? Eles estão poupando? Gente, em futebol de alta competitividade, qualquer tipo de situação vira motivacional. Como que o Luxemburgo trabalhou com esses caras no vestiário? Todo mundo aí conhece a história do Gladstone em 2003, da fralda. Então, isso, pode falar o que quiser do Luxemburgo, mas a capacidade que ele tem de motivar atletas é um absurdo. Absurdo. Trabalhei com ele em 2 oportunidades. Sei muito bem de quem eu estou falando. Então, o Atlético ontem errou já no início. E durante o jogo aconteceram vários erros. Um deles, do Otávio, que acumula alguns erros, mas eu nem vou pegar tanto na alma dele, que vinha de uma sequência aí sem jogar. Né? E ao final, problema também. E ao final, mais erros. Gui, são mais erros. As cobranças de pênalti do Atlético, que piada. Aqui, eu vou, aliás... Rezende disse que o Atlético não treinou pênalti. Cláudio Rezende deu uma informação que o Atlético não treinou pênalti. Então, o menosprezo ao adversário, o menosprezo ao jogo de volta na Arena Corinthians, que todo mundo sabe que ali o Corinthians pode estar uma baba desgraçada, que numa decisão os caras crescem. Já perderam decisões lá, gente. Já perderam. Só que é muito difícil, a atmosfera daquela arena lá é um negócio de maluco. Aí o Kudê foi, sem saber disso, menosprezou o adversário, mexeu na estrutura onde exatamente não deveria ter mexido, e não treinou cobranças de pênaltis e colocou, só um detalhe, tá? O Batalha desde 2016 não cobrava um pênalti. O Batalha não cobrava um pênalti desde 2016. Deixa eu falar aqui para você que está pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Não pode. Juros abusivos. Você assinou um contrato, financiou um carro, moto, van, caminhão, assinou um contratinho, pode
pode ter quase certeza que tem juros abusivos embutidos. Aí você precisa saber se tem para tomar uma atitude. Que atitude é essa? Entrar com a primeira consulta é de graça, para saber se há juros abusivos. 2566-2701 é o WhatsApp, você vai chamar agora. Aí você vai explicar a sua situação. Se você fez um financiamento, parece que está pagando 2, nós vamos entrar com o processo. E aí você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Por que pagou? Porque vale para um contrato que você já teve, tendo quitado ou não. Ou vale para um contrato que você está pagando. E aí esses 80% de volta, que você pode receber caso haja realmente juros abusivos embutidos no contrato, você pode usar esse dinheiro para fazer o que você quiser. Reduzir valor de parcela, quitar o financiamento, pegar e gastar com o que você quiser. Enfim, se tem juros abusivos, nós vamos te ajudar. 2566-2701, chame agora ou aponte sua câmera para aquele QR Code, porque aqui, ó, aqui tem casos de saldos devedores e quitações, tá vendo só? Pode ser o seu caso. Não perca tempo, 2566-2701, chame agora no WhatsApp. O atacante Hulk, o Thiago Fernandes, falou sobre a decisão do Cudê de deixá-lo no banco. Veja aí. Já joguei jogos que não era nem 5, 10% de importância como o jogo de hoje. Joguei com dor, joguei sentindo e joguei. Hoje o treinador decidiu escalar o time que escalou, a gente respeita, até porque todos estão trabalhando bem, estão à disposição do Cudê, ele que decide. Ó, eu vou dizer uma coisa, é que há uma certa... Os jogadores são volúveis, né? Nossa. São volúveis, mas são demais. Então eu não vou me escorar na declaração do Hulk para falar, ai ó, tá errado. Não, eu vou me escorar na escalação desde que saiu, no jogo, no fato de não ter funcionado e ele ter tentado corrigir no intervalo. E depois, cara, o Luxemburgo mandou letra. O Luxemburgo deu um laço no Cudê ontem, gente. O Luxemburgo deu um laço no Cudê ontem. O Cudê não viu. O Atlético era para ter tomado uma goleada. Os pênaltis, gente. Os pênaltis foram uma segunda chance para algo melhor acontecer. O Everson ainda deu uma mãozinha. Mas aí, o Hulk, mais uma vez, o Hulk que falou aí, não, porque eu já joguei, etc. Mais uma vez, a bola do jogo. Você perdeu uma sequência, com o primeiro batedor perder uma sequência, isso é trágico, irmão. Com o Cássio do outro lado. Então, assim, não estou me escorando no que o Hulk disse. Mas, o que eu sempre disse aqui, Thiago Fernandes, eu não sou contra rodízio, eu sou contra rodízios desnecessários. E ficou claro mais uma vez que esse aí foi. Ô HG, tem muita coisa para falar sobre essa situação. Primeiro, sobre essa questão do rodízio. O programa hoje tinha que ser de 2 horas, né? Hoje tinha que ser 2 horas. Primeiro, sobre o rodízio. Inicialmente, sobre o rodízio, eu também não sou contra. Mas eu sou contra quando é um rodízio que, para mim, e até para os próprios jogadores, como bem disse o Hulk, parece algo a bel prazer e sem nenhum tipo de critério. Enfim, o jogo de ontem foi uma das vergonhas do Atlético sob o comando do Eduardo Cudê. E aí eu tenho o direito, depois disso, de ficar me indagando se o normal do Atlético Eduardo Cudê são as 6 vitórias ou se é o que ele apresentou antes dessas 6 vitórias você acha, honestamente, e o que ele apresentou ontem. O que você acha, honestamente? Se eu pegar a realidade do Atlético jogos, é a realidade da Copa do Brasil e da Libertadores ou do Brasileiro? Então, o elenco é para ter a realidade dos 6 jogos do Brasileiro recentes. E também isso envolve também a Libertadores. Mas o que o técnico tem feito, para mim, não é isso. Em 30 jogos, o Atlético tem 6 bons jogos, ótimos jogos. Mas é muito pouco ainda para mim, para um elenco que tem em mãos. Em alguns momentos, eu fico imaginando que dar o terceiro elenco mais caro do Brasil nas mãos do Eduardo Cudê é como dar uma Ferrari na mão da minha filha de 1 ano. Ela pode até ligar, mas ela não vai conseguir desenvolver o que ela pode desenvolver. E é o que o Cudê tem feito no Atlético. Em 30 jogos, foram 6 bons jogos. Isso inegável. Eu dou a mão à palmatória, que eu critiquei bastante, e elogio esses 6 jogos excelentes. Mas o que ele fez ontem foi ridículo, patético, horroroso. O Atlético não jogou nada. O Atlético não conseguiu se defender bem, porque não se defendeu bem. O Atlético não conseguiu ter o mínimo de criatividade e não conseguiu entrar com um nível de enfrentamento mínimo contra um Corinthians que ainda está engatinhando para uma evolução. Então, cara, assim, eu entendo que os jogadores também têm responsabilidade nisso. Mas, para mim, a derrota de ontem tem nome e sobrenome, é Eduardo Cudê, que ela chama. E de um cara que está no futebol profissional
desde 1993. Ele estreia como profissional em 93. Ele estreia como treinador em 2015. Nós estamos falando de um cara que tem laço, tem currículo no futebol. E que cometeu erros de um principiante. Não treinar pênaltis numa disputa de mata-mata? Cara, qual treinador faria isso? Talvez o Várzea, talvez um treinador de Várzea fizesse isso. Então, ontem o Kudê cometeu equívocos de principiante que ele não é. Ele tem que ser cobrado e muito por isso. Porque ele, como eu disse, tem o terceiro elenco mais caro do Brasil, tem um salário absurdo, tem um time muito forte nas mãos dele e ele ser eliminado da forma que foi, pra mim, é um vexame. Ô, Valu, eu acho curioso que ele faz o rodízio falando em minutagem. Aí, o que nós iremos entender? Ou o que a gente pode entender? Bom, se ele faz o rodízio, ele vai colocar jogadores para esse time desenvolver mais, ser mais competitivo. Aí ele saca um jogador dizendo que ele tem minutagem e coloca um que não tem minutagem há quanto tempo o Otávio? 3 jogos. Não, Otávio. Não, Otávio, 30 dias. 30 dias. Você tá falando de minutagem, tá? O Batalha tem muita minutagem, eu deixo ele no banco, põe o Otávio que ficou 30 dias parado e precisa de ritmo, numa decisão. Aí quando dá a merda, eu ponho o Batalha no jogo, aí eu saco o Hulk por causa da porra da minutagem, coloco o Vargas pra jogar, aí depois eu saco, ponho o Hulk. Aí o nível de estresse tá lá em cima, a confiança tá lá embaixo, a ansiedade tá lá em cima, aí junta tudo isso, a pressão, junta tudo isso a necessidade de você correr mais do que o adversário, achar um gol, o desespero bate, a perna não obedece, a cabeça vai pro limbo, e o seu time corre menos do que o adversário. Você não foi competitivo, ou seja, tudo que você fez deu errado. Principalmente porque você pegou um time que estava em crise e fez renascer o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, que você gosta tanto. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos, telespectador em casa. Eu estive trabalhando na cobertura, na transmissão de Cruzeiro e Grêmio. Não consegui assistir o jogo do Atlético. Mas hoje, meu grande amigo e irmão Edgar, até um abraço para você, Edgar, assisti os melhores momentos e o Edgar mandou áudios que, somados, dariam um enorme podcast. Áudios com bastante revolta até sobre a noite ontem do Atlético. Vou colocar uma questão aqui que é para os senhores pensarem. O Atlético jogou contra o Palmeiras no domingo no Mineirão. Não vejo problema também no rodízio, o tão famigerado rodízio, né? A questão é, em que momento, nesse calendário sem treinos, o Kudê preparou esse time para um jogo da importância do tamanho que tinha o jogo de ontem? Se você não consegue, e aí eu não vou entrar nunca em discussão com parte de fisiologia, não entendo nada a respeito, mas se você não consegue preparar o time e tem confiança nesse time o suficiente, você errou. E errou feio. Então, assim, os jogadores têm a parcela de culpa muito grande, mas o Kudê é o piloto do avião. E ontem, quando ele faz as 4 substituições ao término do primeiro tempo, o avião já tinha estolado, amigo. Não adianta. Aí você pode dar todo tipo de comando que o nariz já estava apontado para baixo e não tinha como. Então, assim, uma noite muito infeliz do Atlético em todos os aspectos, né? E se vai... uma coisa seria ser eliminado pelo Corinthians, por um outro Corinthians. Mas a situação, o placar que foi feito aqui em Belo Horizonte, eu acho que o torcedor atleticano hoje tem direito de estar bastante indignado com a eliminação de ontem. E tem uma outra coisa, Guilherme, que eu gostaria que você falasse em rápidas palavras. Você precisa falar do Cruzeiro também, o tempo não para, como diria o poeta. É o seguinte... Ontem era para ter tomado uma goleada. Goleada histórica. O Atlético é freguês do Corinthians em decisões, isso aí é inegável, né? De 8, 7, você foi pelo caminho e os caras passaram. Você não conseguir passar isso para o jogador, você não conseguir passar para o jogador o que é jogar na arena, o que é uma vantagem, armar um ferrolho, fica fechado, cara. Fechado. Armar um ferrolho e só deixar a bola para os caras saírem no contra-ataque. Arma um ferrolho, faz uma linha de 5, trava o jogo, mete o volante, trava o jogo e vai só na boa, vai só na boa. Faz com eles o que o Libertad fez com o Atlético aqui, por exemplo, sabe? Além de tudo isso, que poderia ter sido uma goleada, o Atlético perdeu pelo menos umas 10 bolas aéreas para o Corinthians. Toda a bola na área do Atlético só dava os caras, ou seja, se isso não é treinador, minha mãe é que não é, né, Guilherme? Exatamente, você tira o Batalha, que é um galalau, como dizem no interior, bota o Otávio, que é um rapaz de minuto.
você já perde em estatura. Você tem lá o Maurício Lemos que estava sem ritmo. Gente, o Galo precisava jogar pelo resultado. Põe a bola debaixo do braço e fala, não tem mais jogo, acabou. Acabou, para. Não precisava se arriscar, não precisava correr risco. Tinha que chegar forte, cada enxadada uma minhoca do pescoço para baixo. Acabou, não tem mais nada. Ô, Natan! Não pode deixar acontecer isso. O Roger Guedes vem com a bola, irmão, a bola passa, ele não pode passar não, colega. Tava fora da área, eu tô falando que a culpa foi sua não, tá? Porque o passe pra trás do primeiro gol, quem deu foi o Otávio, aliás, tá virando um especialista em dar passe pra trás, mais um. O Natan, zagueira, Natan. Zagueira, tem que jogar zagueirando.